A Luciana falando que não está ouvindo. Ah, está conectando o áudio, isso, muito bem. Indo bem, né, Cíntia? Eu estou ouvindo, você está me ouvindo? Estamos te ouvindo. Certo, certo. Muito calor, né, gente? Nossa, estou aqui. Muito calor hoje. Não achei, não. Estava sempre pronta a ajudar. Já são 8 horas, né? O pessoal entrando, algumas pessoas dizendo lá no grupo que estão com dificuldade para entrar, né? Porque tem que baixar o aplicativo para dar certo, né? Para conseguir entrar. Alguém aqui conseguiu participar da audiência pública que nós fizemos a semana passada sobre a questão da log service? Acho que não, né? Não. Hã? Tirar do grupo? Tem. Nossa, foi aqui. Um monte? Aqui já não sai. Não sei. Meu ponto vai queimar, né? Certo, já está aqui. Estamos aguardando. O vereador Mauro Rubem daqui a pouco vai entrar também para a nossa reunião, tá certo? Depois vai. Está todo mundo ouvindo, né? Tem algumas companheiras falando no grupo que não estão ouvindo, porque talvez a gente não tinha. Da log service do vereador. Júlia, você é da
equipe de advogado, doutor Roberto, né? Os Augusto. Tá bom. Isso, é a Ana Rita? Isso. Tudo bom? Tudo bem, bem-vinda, viu? Obrigada pela sua participação. Tá você e tem outra pessoa também, né, do E a escritório? doutora Cíntia, eu até estava conversando com o doutor Mauro há pouco, e ele ficou só de confirmar se o advogado do sindicato vai comparecer, se haveria necessidade da nossa presença. Não, parece que vai comparecer só o presidente do sindicato. Advogada, não. Tá bom. Tem alguém aqui já da direção do sindicato, do CEACONS? A que já entrou? Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Boa noite. Sim, nós estamos te ouvindo. Você é? Sou o presidente do sindicato, Melquisedeque. Ah, sim. Cadê? Deixa eu te achar aqui, Melquisedeque. Ah, sim, Melquisedeque. Ok, estamos te vendo aqui agora. Eu vou participar da reunião, né? Vão participar somente eu, da direção do sindicato, sem advogado. As advogadas tá. é da onde? Só para tomar ciência, as advogadas elas é da empresa? Não. As advogadas, elas são de uma equipe de trabalhadores? De assessoria jurídica trabalhista. São amigos do Mauro Rubem e prestam serviço para o Cine Saúde. É um escritório que trabalha para o Cine Saúde. Não, ok. Tá? Porque a empresa não participou da última reunião, né? A empresa não participou. Não. A gente convidou, mas eles não participaram, né? E hoje nós não convidamos. Hoje não foi só os funcionários e nós, né? Tá bom. Isso. Então tá o vereador Mauro Rubem já está aqui conosco. Quero saudar de forma muito carinhosa e fraterna cada um e a cada uma de vocês que estão aqui na nossa reunião. Já somos 37 pessoas aqui participando, né, entre trabalhadores da Loxerce, o representante do sindicato, né, o presidente do sindicato dos trabalhadores, né, das empresas de conservação. Está aqui também integrantes da assessoria do vereador Mauro Rubem, né, o Everaldo, economista, atua na questão da fiscalização, o Carlos Júnior, e eu que sou da Secretaria-Geral, sou Carlos Júnior da Secretaria-Geral, e eu sou a chefe de gabinete do vereador Mauro Rubem, também presido o Conselho Estadual da Mulher, e nós estamos também tentando trazer aí as conselheiras do CONEM para essa discussão, tendo em vista que trata-se de maioria mulheres, né, que atuam nessas áreas de atuação, nesse trabalho. Então, a gente está aqui também, quero colocar o Conselho Estadual da Mulher para a gente somar esforços. Quero já passar para o vereador Mauro Rubem, colocar um pouco os objetivos da nossa reunião, né, os problemas que estão sendo enfrentados, né, o que o mandato já tem desde o início de janeiro, quando ele assumiu, né, tem feito em torno dessa questão da Loxerce, e a gente abrir para uma rodada para que vocês coloquem a problemática e um pouco as expectativas e necessidades de vocês, e ao final a gente tira alguns encaminhamentos de ações que podemos fazer em relação à Loxerce, tá? Vereador Mauro Rubem, bem-vindo, a palavra está com você. Bom, boa noite. Vocês estão ouvindo aí bem, Ana? Conseguiram ouvir? Estamos te ouvindo bem. Tá bom. Bom, boa noite aí a todas trabalhadoras, trabalhadores da Loxserve, o presidente do CEACONS, foi muito bom você participar conosco aqui, já pela segunda vez, né, Mel? Muito importante. Também a gente fez aqui um convite, né, à nossa assessoria, vocês já conheceram aqui a minha chefe de gabinete, a professora Ana Rita, né? O Everaldo, que é um economista que tem estudado muito, ele tem algumas informações para passar para nós. Nós solicitamos também a participação
de alguns amigos advogados, que para nos tirar alguma dúvida, né? Tem uns advogados que a gente tem uma parceria muito grande, que é lá do Sindsaúde. Mas como também, né, Mel, que eu não sei se o sindicato está com algum advogado nesse momento aqui, e aí a nossa orientação, né, é que as trabalhadoras, os trabalhadores da área da limpeza, como vocês são, da LocServe, tem um sindicato específico, né, que a gente sempre fortalece o sindicato. O sindicato é um instrumento muito importante para todos nós, tá? E aí é o seguinte, o nosso objetivo aqui, amigos, amigas, nós criamos esse grupo, até por uma provocação das colegas minhas de trabalho lá da UPA, Noroeste, né? Ontem, eu trabalhei lá ontem e hoje, eu acabei atrasando um pouquinho aqui para chegar, e nós entendemos que é importante abrir um grupo para conversar os problemas, né? E socializar as informações que nós temos. Então, com isso, esse grupo foi sendo crescido, vocês mesmos foram convidando um colega ou outro, né? E diante das informações que ao longo do dia, né, de hoje, elas começaram a ficar muito avolumadas, troquei uma ideia com a nossa chefe de gabinete, a professora Ana Rita, e resolvi chamar essa reunião. Reunião inicial, né, ela não é uma reunião deliberativa, mas é uma reunião para poder organizar todos nós, trocar informações, a gente se preparar para defender, né, defender aí o direito de cada trabalhador aqui, cada trabalhador. Nosso mandato enquanto vereador, eu sou sindicalista, sou funcionário da Secretaria de Saúde, trabalho lá na UPA, também estou no Sindicato da Saúde. Eu sei o quanto é difícil ficar sem receber salário, quanto é difícil esperar um benefício que tem direito a ele, a um vale alimentação, um vale transporte, isso não sair, e mesmo quando a gente quer ver lá a nossa aposentadoria, a previdência, a FGTS, as coisas trabalhistas. Então, esse é o objetivo da nossa reunião. Eu quero fazer o seguinte proposta aqui de trabalho para nós agora, né? Passar para as apresentações do que o sindicato do CIACONS já fez e tem muitas ações para fazer, né? Depois, eu gostaria que o Everaldo Leite, pelo nosso gabinete, pudesse também informar das ações que nós já propusemos, né, Everaldo? E, naturalmente, abrir para as dúvidas que tiver. E quero deixar muito à vontade cada um de vocês. Nós estamos organizando aqui esse grupo. Uma das razões que eu quero fazer é que é preciso regularizar essa situação, né? E uma delas é garantir, fazer com que a gente force a prefeitura a garantir o emprego de todos vocês, visto que essa empresa o contrato dela já venceu e a qualquer momento podemos ter aí uma nova licitação, portanto, pode entrar uma nova empresa, e o objetivo nosso é que preserve as trabalhadoras, os trabalhadores da LocServe hoje que queiram continuar, né? Porque tem muitos também que já estão ficando chateados desses atrasos, dessas coisas todas. Então, eu pensei nesse encaminhamento, a gente não fazer uma reunião muito demorada, porque tem algumas pessoas que estão trabalhando, outras precisam descansar para trabalhar amanhã, né? Bom, dito isso, Ana, a gente vai fazer, então, se há entendimento, passar a palavra para o Melk, que é o presidente do CIACONS, né? Depois o Everaldo, e a gente abre para todos que estão aqui participando. E deixar à vontade aí também os nossos advogados que entraram para fazer alguma sugestão, caso seja necessário. Tá bom, Ana? Certo. Obrigada, Mauro. Encaminhamento excelente, né? Então, só pedindo aí para todas e todos que coloquem no chat o nome e o contato telefônico, por favor, o número de telefone, para a gente conseguir manter o nosso diálogo. Tá? Então, passar aqui para o presidente do CIACONS, Melquisedeque, por favor, você com a palavra. Boa noite a todos, né? Agradeço o convite, vereador Mauro Rubens, né? Importante essa luta de todos nós, trabalhadores da LocService.
Muitos trabalhadores aqui presentes, né, devem já até me conhecer e devem também, deve estar até cansados de ligar no sindicato, de receber ofícios de greve, de receber orientações e até mesmo mobilizações para fazer greve nos últimos praticamente aí mais de um ano com essa empresa Lock Service. Então esse histórico ele já não é de hoje. Nós já tivemos várias atuações para que a empresa sanasse. Em alguns momentos pagava, atualizava o salário e no mês seguinte atrasava novamente, tanto salário quanto os benefícios. Se não me falha a memória, chegou o momento de ter 3 vale-alimentação atrasados. Quando nós entramos com a ação judicial no final do ano passado, pagou-se os 3 alimentação, pagou-se 2, depois pagou mais um, e já venceu um outro. Então, a empresa ensaiou uma readequação de conduta, né? Mas só que voltou a atrasar. Então, aí continuamos com alguns movimentos de greve, de paralisação, até mesmo acredito que muitos trabalhadores estejam já cansados, né, dessas paralisações, porque não é o objetivo da categoria ficar paralisada, sim receber os seus direitos. Então, hoje nós estamos com a ação já, vai dar mais de 10 meses com essa ação na justiça, requerendo que a empresa pague multa para os trabalhadores, né, pague correção desses atrasos, e que o juiz também estabeleça que a empresa cumpra com as normas da Convenção Coletiva de Trabalho. Então, esse que é o nosso principal objetivo. Até o momento não teve nenhuma decisão, então nós estamos buscando essa decisão e, paralelo a essa ação, nós também já contatamos a Secretaria de Saúde, já oficializamos ela sobre essas irregularidades e a última informação que tivemos da Secretaria de Saúde foi que esse contrato com a Lock Service ele ia ser substituído por um outro mediante licitação, né? Então a gente também tem essa esperança de que essa empresa, vista que ela não conseguiu cumprir, ela não cumpre as normas trabalhistas, de que ela seja substituída por uma empresa que cumpra. É esse que é o nosso objetivo, né? Porque os trabalhadores têm passado muita dificuldade, têm sido muito penalizados com esses atrasos de salários constantemente. Então nós estamos nessa frente, nessa luta judicial, também vias administrativas, para poder resolver essa questão. Obrigada, Melquisedeque. Você concluiu, né? Concluí. Está concluído. Se alguém quiser, né, for fazer alguma Uhum. colocação, alguma pergunta, estou à disposição. Certo. Vou passar para o Everaldo também colocar um pouco das análises, né, que foram feitas lá no mandato, retomar um pouco as ações que o mandato fez, e aí em seguida a gente abre para perguntas, questionamentos, tá bom? Everaldo, por favor, é com você. Boa noite a todos e a todas. Estão me escutando bem? Sim, Everaldo. Bom, o contrato, como já foi dito, ele foi encerrado entre a Prefeitura e a Lock Service. Esse contrato foi encerrado em fevereiro, agora de 2021. Mas a Lock Service continuou prestando serviço para a Prefeitura. E atualmente, esse serviço da Lock Service vem sendo pago sem cobertura contratual. O que aconteceu? Agora, em 21 de junho de 2021, teve um pagamento que foi referente a março e abril. A prefeitura pagou, como se houvesse o contrato ainda, né? A prefeitura pagou os serviços realizados em março e abril. Agora, em 2 de agosto, a prefeitura pagou a Lock Service os serviços realizados em maio e junho. Nesses 2 casos, pagou mais de 3 milhões de reais para cada período Geraldo? desse. Oi? Geraldo, você pode falar mais alto um pouquinho, por favor? Abaixo? Abaixo. Tá. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o som aqui.
Está baixo ainda? Melhorou, Everaldo. Melhorou? Uhum. Tá. Bom, então, como eu dizia, agora no mês de agosto, conseguiu pagar o mês de maio e o mês de junho. A gente estava observando isso, veio acompanhando essa situação, acreditávamos que a prefeitura pudesse estar já providenciando uma nova licitação, tentando já verificar um meio de resolver essa situação, mas, na verdade, nada estava ocorrendo. Simplesmente continuaram pagando os serviços sem haver contrato. Então, no dia 10 de agosto, o vereador Mauro Rubem entregou em mãos à controladoria do município um requerimento para que a prefeitura tomasse ciência da situação e verificando o problema da falta de contrato e esclarecendo a empresa sobre a obrigatoriedade de estar em dias com seus compromissos financeiros, especialmente em relação à remuneração dos seus funcionários. Essa mesma informação foi levada no mesmo dia ao conhecimento do Ministério Público e ao Tribunal de Contas do município. Semana passada, nós realizamos uma audiência pública, enviamos convite à Secretaria Municipal de Saúde para que enviasse representante que pudesse nos esclarecer sobre o que estão fazendo, efetivamente. Né? Precisa resolver esse problema. Também foi levado convite à própria Lock Service, mas ninguém veio dar explicações e realmente mostrar que há uma intenção de solucionar o problema no curto prazo. Bom, a segunda controladora, me parece que a prefeitura tem se preocupado com a situação, mas nada foi feito ainda. O vereador Mauro Rubem irá novamente solicitar que essa situação seja levada a sério pela Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem feito, fizemos hoje, inclusive, um novo requerimento e vamos ver como que isso vai ficar. Bom, é isso que eu tinha a dizer, assim, para esclarecer um pouco sobre a situação contratual, né, entre a Prefeitura e a Lock Service. Certo. Concluiu, Everaldo? Sim, sim. Certo, obrigada, Everaldo. Então, assim, gente, só para a gente agora verificar em que situação está os trabalhadores e trabalhadoras da Lock Service, queria só saber, o salário está atrasado? É isso, Melquisedeque? Qual salário tem? Está atrasado o do mês de agosto ou tem mais meses atrasados? Pessoal, quem quiser falar agora, abre o microfone, e aí levanta. Acho que é um momento agora importante para cada trabalhadora, cada trabalhador falar a situação. Ouvi vários áudios lá no grupo, né? Mas como a professora Ana Rita perguntou aí para todos aqui lembrar, o salário tem atrasado pelo menos um mês, né? Mês de agosto vocês não receberam ainda, correto? Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Realmente, é o mês de agosto que está atrasado, porque geralmente a gente trabalha um mês para receber no mês seguinte, no início do mês, né? E a gente não recebeu até hoje que a gente conseguiu receber o vale para quem trabalha, que geralmente eles pagam dia 10, que isso aí desde quando eu entrei na empresa, eles sempre pagam o vale transporte dia 10. E hoje que eles vieram pagar, muita gente sem ter nada nem para dar para os próprios filhos, ter que tirar do bolso para ir trabalhar, né? Aí tem dois vale alimentações também atrasados também. E a gente não quer brigar com a empresa, a gente está correndo atrás dos nossos direitos, que é direito nosso como trabalhadores. Eu vi aí que a Selma queria falar. Pessoal, quiser falar, abre o microfone. E aí é a hora boa de todo mundo falar. Certo, obrigada aí pelas informações. Quem mais quer falar, Selma? Boa noite. Boa noite. Minha mãe trabalha no Caixa de Campinas.
Campinas e não recebeu até hoje. Ela é deficiente auditiva. Ela está sem receber e o vale alimentação dela está 3 meses atrasado. Ela tem 9 anos de empresa. Ela está sendo prejudicada no FGTS, né, que eles não depositam, e do INSS tem algumas falhas. Em 2016, 17, 18, eles depositaram tipo janeiro, fevereiro, abril não, maio não, junho, agosto sim. E um ano também eles não depositaram. Eu queria saber como que vai ficar o caso dela, porque ela começou acho que é Neocom, e já está nessa empresa. Importantes relatos. Exato. Quem mais, gente, gostaria de fazer alguma pergunta ou fazer algum acréscimo às informações que foram dadas aqui? Eu não estou conseguindo visualizar quem quer falar. Eu, Quem? Fala seu nome e pode falar. Neuzi, eu quero fazer só uma pergunta. Não sei se vai ser para todo mundo, mas eu vou tentar. A questão, igual a moça acabou de colocar aí, a questão do FGTS e do INSS. Aí falar, escuta. Tem muita gente que não conseguiu, inclusive a maioria dos funcionários da empresa não está tendo direito a algum benefício perante o INSS, justamente por falta de pagamento do FGTS. E o que a gente poderia estar fazendo nesse caso? Porque tem gente que fala, se vocês for mexer, não vai dar em nada. Eu acredito que no livro de lei do trabalhador tem algumas cláusulas que a gente tem direito. Aí eu quero saber o que a gente pode estar fazendo para que isso também venha nos favorecer, para que a gente possa receber os nossos direitos. Porque tem gente doente precisando de receber esses benefícios. Certo. Neuzi, excelente seu questionamento. Eu gostaria de ver aqui as nossas advogadas aqui presentes, né, doutora Júlia e doutora Cíntia, se elas poderiam fazer um esclarecimento aqui sobre essa questão, né, do FGTS, INSS, esses constantes atrasos no salário e no vale transporte. Vocês querem fazer alguma consideração? Claro, podemos. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, doutora. Primeiro, em relação aos atrasos salariais, vale transporte, o FGTS, eu creio que isso deva ter sido abarcado na ação que o presidente do sindicato mencionou. Se não houve isso, ele mencionou, inclusive, questões de acordo coletivo e tudo mais, eu acredito que tudo isso está abarcado lá de uma maneira coletiva. Se não tiver, cada trabalhador pode procurar o sindicato ou pode procurar um advogado particular da sua confiança, tá? Normalmente a gente orienta que procure o sindicato, né, não só para fortalecer a categoria, mas também por ser um profissional especializado na área, que conhece os direitos específicos da categoria, né? Então, a gente orienta que procure para que entre com uma ação individual para cada caso específico, tá? Em relação a essa questão de prejuízo de benefícios perante ao INSS, ela mencionou o não recolhimento de FGTS, mas eu creio que, na verdade, ela estava se referindo ao INSS, né? Porque o recolhimento de FGTS não está vinculado ao INSS, né? A falta de recolhimento do INSS, de fato, pode prejudicar alguns trabalhadores, dependendo da quantidade de meses que não foram recolhidos, tá? Ou se o empregado, eventualmente, é um empregado recente e não adquiriu ainda a condição de beneficiário perante o INSS. Ele tem que ter pelo menos 12 meses de recolhimento, né? Vamos supor que é um empregado que tem um contrato de 8 meses. Embora a empresa esteja, mesmo que a empresa tenha recolhido todos os meses regular, ele ainda não adquiriu o direito como beneficiário perante o INSS, então, de fato, ele não vai conseguir alguns benefícios. Agora, empregados mais antigos, já estão na empresa há mais de 1 ano, que já deveriam ter o recolhimento regularizado perante o INSS,
esses recolhimentos não têm sido feitos com regularidade, eventualmente, mais de um ano sem recolhimento pode, sim, prejudicar o empregado no momento que ele precisa de um benefício perante o INSS, porque ele não vai aparecer, ele não vai constar perante o INSS como um beneficiário do INSS por falta de recolhimento perante a empresa. Então, também nesse caso, há possibilidades de ações individuais para cada caso específico, para requerer o benefício, né? O empregado comprova que trabalhou, comprova que houve os descontos de INSS do seu contra-cheque e que a empresa, depois que comprove que deveria ter repassado e não repassou, mas o INSS vai conceder o benefício. A questão é, realmente há um pouco de aborrecimento, há um pouco de demanda de tempo, porque isso vai ter que ser feito judicialmente. Ou, eventualmente, é possível fazer direto perante o INSS, em alguns casos mais simples, mas alguns demandam realmente um processo judicial, dependendo de cada caso, né? Aí, nesses casos específicos, é interessante analisar cada caso específico. Certo, doutora, porque no caso... Pode falar, Mauro. Não, é só... No caso, tá, pode ser. É porque está acontecendo as duas questões, né? O recolhimento do INSS e o não depósito do FGTS, né? Então, eu quero trazer aqui uma sugestão. Desculpa, eu só te interrompendo. Pelo que eu percebi da narrativa, eles não depositam o FGTS, e o fato de não depositar o FGTS é um prejuízo para o empregado? É um prejuízo para o empregado, mas isso não tem nada a ver com o INSS. O FGTS não tem nada a ver com o INSS. Em relação ao INSS, eles devem descontar o valor referente ao empregado, a cota parte empregado, do contra-cheque do empregado, e não repassar essa parcela ao INSS. É aí que surge o prejuízo ao empregado, porque para o INSS, o empregado não está trabalhando, porque se não tem recolhimento, não tem salário, entendeu? Então, são coisas separadas. O FGTS é um prejuízo e o INSS é outro. Então, na verdade, aqui a gente tem dois prejuízos para o empregado, né? A questão do FGTS, como eu mencionei no começo, eu acredito que esteja naquela ação coletiva que o presidente do sindicato mencionou, a ausência de recolhimentos de FGTS. Agora, a questão do INSS, eu acredito que tenha que ser uma ação específica para cada benefício do INSS que foi negado, porque aí é um caso específico. A pessoa, de repente, necessitou de um auxílio-doença ou alguma coisa nesse sentido, e foi negado porque ela não tinha a posição de beneficiário perante o INSS em razão de ausência de recolhimentos. Certo. Agora, só pegar, eu acho que está claro, o prejuízo é grande, né? O que eu tenho preocupado, talvez o Mel que também possa ajudar, é caso essas empresas, né, são ou os mesmos donos, ou são empresas que se associam, né? O fato é que tem muita gente que trabalha há muitos anos. Hoje eu vi no grupo gente de 16 anos já trabalhando. Caso elas fiquem devendo tanto FGTS, verbas trabalhistas, a prefeitura é responsável por arcar com esse dinheiro, se essas empresas sumirem, acabar de alguma forma? Via de regra, como tomador de serviços, existe a questão da responsabilidade subsidiária nesses casos. A ação é ajuizada, acredito, inclusive, que a ação coletiva tenha sido nesse sentido também, de chamar a prefeitura do polo passivo, né? Porque o que acontece? O contrato é feito para um prestador de serviços e um tomador de serviços, né? E quando não há a prestação completa, o tomador deveria ter fiscalizado e não fazendo, entende-se pela culpa da falta de fiscalização. Esses entendimentos jurisprudenciais tiveram algumas pequenas alterações recentemente no entendimento, mas a maioria da jurisprudência é no sentido de que o tomador de serviços, sendo ente público, prefeitura, União, Estado, município, que contratou uma prestação de serviço e não fiscalizou, não cuidou do contrato a contento, a tempo e modo, e causou prejuízo aos empregados daquela empresa de prestação de serviços, é responsabilizado subsidiariamente. O que isso quer dizer? Caso a empresa não pague, né, ela vai ser executada de diversos modos,
os bens da empresa vão ser buscados, os bens dos sócios vão ser buscados, em não se conseguindo suprir a execução de forma alguma em relação à empresa, aí busca-se o ente público para poder suprir isso, e ele que depois entre com uma ação de regresso em relação à empresa para reaver o prejuízo que ele teve. Certo. Excelente explicação, doutora Cíntia. Obrigada. Mauro, mais alguma pergunta? Eu tenho aqui uma no chat, aqui, que a Aline está dizendo, queria que o sindicato ou os advogados aí nos instruíssem em relação à greve. Quando é ligado no sindicato, nos dizem que não podemos paralisar sem ofício. De fato, não estamos protegidos. Mas como faz? Sem previsão de pagamento, sem nem mesmo satisfação. Mauro. Pode falar, Belk. Está aberta a nossa... A respeito de duas questões, né? Muito bem explicada pela advogada, né? As questões jurídicas aí que envolvem esse caso. O sindicato diversas vezes, né? Até ou por telefone ou por contato com os trabalhadores, tem passado a seguinte orientação. Acerca do INSS ou do próprio FGTS, se o trabalhador fizer, pode ser até por meio do aplicativo do FGTS, se ele nos informa lá, os últimos extratos dos 3 meses, né, dos 6 últimos meses, por exemplo, a partir daí que a gente apura que não tem feito depósito, porque quando a empresa ela não faz esse depósito, ela não faz de um ou outro mês específico, ela vem fazendo rotineiramente. Isso nos facilita a estar judicialmente buscando esses valores, porque você já até passa uma etapa de comprovação. Olha, está aqui comprovado que o trabalhador não recebeu, ou que não foi depositado. Então, essa é uma orientação que o sindicato sempre tem feito para os trabalhadores, para que eles nos disponibilizem essa informação, porque é uma informação individual. Agora, a respeito da greve, nós sempre fazemos a seguinte orientação. Passou o 5º dia útil, para que o trabalhador, e foi rotineiramente assim, né? O trabalhador sempre nos informava do atraso, nós oficializávamos tanto a empresa quanto os postos de serviço, dentro do prazo de 48 horas, 72 horas fazia a paralisação, mantendo 30% funcionando, porque são áreas de saúde. Então, a gente sempre orientou o trabalhador a ter esse cuidado, porque imaginávamos que ia chegar nesse ponto. Hoje, todos os ofícios que o sindicato mandou, tanto para a Secretaria de Saúde quanto para a empresa, está no nosso processo, como prova de que houve atrasos salariais, prova de que a empresa desrespeitou a legislação. Então, a gente sempre dá essa orientação, visando resguardar os trabalhadores, porque aqueles trabalhadores que estiverem paralisados, nós não vamos aceitar cortes de salário e tem um pouco de demissões. Eles estão reivindicando o direito por suas vias legais. Então, essa orientação ela é sempre a mesma. Eu sei que tem muitos companheiros que em algum momento ficou contrariado, né? Me ligou dia 20, dia 15, está atrasado, não vou esperar mais. Tem que esperar os ofícios surtirem efeitos, passar os prazos legais, para lá na frente ninguém falar que nós atropelamos a lei. Então, todo o cuidado que nós tivemos em relação a isso, igual o advogado explicou, para que os trabalhadores estivessem protegidos, né? Eu só queria colocar em relação ao que o presidente falou, porque greve ela é regida por lei. De fato, há um risco da greve ser considerada ilegal, né? Se ela não for feita dentro dos parâmetros corretos, como ele disse, né? Dentro da comunicação correta, com os prazos corretos, e, eventualmente, se o sindicato atropela isso pode se reverter de forma prejudicial em relação ao empregado, né? Então, às vezes, o empregado está sem receber o salário, liga no sindicato, o sindicato fala, olha, a gente tem que esperar o ofício, o empregado acha que o sindicato não está atuando. Não é isso, o sindicato está tomando as medidas necessárias dentro da lei, dentro dos prazos, né, de forma para que isso não se reverta depois contra o próprio empregado em prejuízo dele. Porque se simplesmente se fala assim, olha, não vamos trabalhar sem qualquer comunicação, essa greve provavelmente vai ser considerada ilegal, o salário não vai ser pago, vai cortar o ponto e o empregado vai ficar prejudicado. Então, a questão não é falta de assistência do sindicato, é realmente a preocupação de que a greve, se feita, seja feita dentro dos termos legais, nos prazos legais, né? Eu vi também aqui uma pergunta em relação a férias aqui no chat,
né? Me parece que foi algo do tipo recebeu, mas não gozou as férias, alguma coisa assim. Isso também é uma coisa específica, tá? Teria que ser uma ação específica individual, tá? Acho que é Neuzi que perguntou, ela teria que procurar o sindicato para uma ação específica para ela. Tenta pegar sua folha de ponto, tá? E os seus contra-cheques desse período e procura o sindicato para que o sindicato possa ajuizar para você uma ação a respeito disso. Se você deveria ter gozado férias, recebeu por elas, mas teve que trabalhar. Tá bom, Neuzi? Tem aqui também o caso da Lidiane, né, que diz que já trabalha nessa empresa há 14 anos, mas não tem nada de FGTS. Aí ela pergunta como fazer. É FGTS, né, Lidiane? Nesse caso, Lidiane, seria interessante você procurar a Caixa Econômica para ter certeza. Eu não sei se você já foi, né, para pegar o extrato analítico, tá, para ter certeza que de fato não há nenhum recolhimento seu, tá, porque às vezes pelo aplicativo pode dar algum erro, alguma coisa assim, tá. Agora, há algum tempo atrás, a gente conseguia ajuizar a ação e pleitear os últimos 30 anos, né, do FGTS. Esse entendimento mudou, tá? Nós só conseguimos agora pleitear os últimos 5 anos. Então, é interessante que você faça isso o quanto antes. Procure a Caixa Econômica, peça o seu extrato analítico do FGTS, tá? Para poder resguardar o seu direito. Me parece que teve uma pergunta também em relação da empresa, se a empresa decretar falência, alguma coisa assim, se as pessoas vão ficar no prejuízo. Prejuízo, nesse caso maior, normalmente é prejuízo de tempo, tá? Realmente é complicado você reaver valores de uma empresa, de uma massa falida ou de uma empresa que abre falência, mas o crédito trabalhista tem preferência em relação aos demais créditos, e em localizando valores em relação à empresa que fale, as dívidas trabalhistas têm preferência no pagamento, tá? Uhum. Doutora Cíntia, no caso das férias, a colega está aqui dizendo que eles gozam as férias, mas eles só recebem 1/3 de férias quando eles retornam. Eles deveriam receber 3 dias antes, né, pela legislação, não é isso? Antes de sair de férias, 3 dias antes, receber 1/3 de férias e o salário, né? Isso não acontece. O que fazer nesse caso? Nesse caso também pode ser uma ação judicial, ela só precisa se certificar de que, eventualmente, isso não seja alguma previsão de acordo coletivo, tá? E talvez o presidente do sindicato possa esclarecer melhor, porque, eventualmente, algumas empresas fazem acordos coletivos, mas, normalmente, esse tipo de coisa é para pagar só o terço antes da pessoa sair, e não depois, tá? Nosso acordo coletivo permanece conforme está na lei, né? Ótimo. Então, nesse caso, ela realmente pega o extrato e o recibo de férias, o contra-cheque, o extrato bancário, e aí é uma ação individual também em relação à questão das férias para ela. Fazer só uma última colocação. Só uma dúvida. Sim. Pode falar quem está com a dúvida aí, porque aí o presidente já responde tudo. Ah, tá. Deixa eu perguntar, então. Então, o FGTS dela, ela está 9 anos trabalhando, ela só vai ter direito agora de 5 para frente? Não entendi. Assim, cobrar judicialmente, a gente só pode cobrar os últimos 5 anos, tá? Então, de fato, se não houve nenhum recolhimento durante 9 anos, judicialmente nós só podemos cobrar 5. Infelizmente. Entendi. E tem uma outra pergunta aqui, Melquisedeque, que você poderia até já comentar, que estão colocando aqui, ó, que as pessoas ligam no sindicato reivindicando ofício e que o sindicato alega que não pode no momento porque a empresa está sendo processada. Tá. Então, também só comentar sobre isso. Essa questão do ofício, né? Nós estávamos, até depois que entramos com a ação, mandando ofício e fazendo paralisações. E o trabalhador estava paralisando, outros não estavam paralisando. Enfim, a gente continuou fazendo esses ofícios para que o trabalhador paralisasse,
E acabou que, ó, acredito que até por descontentamento, por cansaço, porque é uma situação muito complicada, eu vivo greve há muito tempo, eu sei que é muito difícil, o próprio trabalhador o ofício passou aí e o trabalhador passou a não paralisar, por um período que aconteceu isso. Então, nós fizemos uma pressão para ver se saía essa decisão o quanto antes. E nesse período, nós até tínhamos parado de estar colocando muitos documentos no processo, né? Então, o que acontece? A situação ela continuou, ela piorou. Então, nós estamos aí atendendo o trabalhador normalmente, mas lembrando um outro ponto. Hoje, a questão de FGTS, dessa questão das férias, que já foi muito colocada até pela advogada, né, que está aqui presente, a gente sempre lembra da questão da documentação. Hoje, nós não temos uma ação individual, temos só ação coletiva, que abarca esses questionamentos, mas não temos uma ação sequer individual, porque todo momento o trabalhador questiona, a gente esclarece, e até em loco já fiz isso, já marquei retorno, olha, vamos retornar para buscar a documentação, e para nós é importante a documentação. Então, o trabalhador que estiver de férias, qual é a orientação que nós passamos? É ele ter o extrato dele de ponta, é ele ter os contra-cheques quando ele saiu de férias, quando ele retornou de férias, o aviso de férias que ele assinou. Por que o sindicato precisa dessas documentações para entrar com a ação? Porque hoje, se nós ganhamos uma ação, é maravilha. Se, porventura, o trabalhador perder, as custas são altas, os honorários são altos, a sucumbência é alta. Então, a gente sempre entra com a ação com todos os elementos que comprovam que nós estamos certos. Então, essa orientação aqui ela vai persistir. Trabalhador que tem as férias, trabalhador que FGTS não recebeu, está com problema no INSS, a própria advogada aqui para a gente já deixou claro, é interessante que a questão seja individual. Então, nós precisamos dessa documentação. Que nada vai adiantar a nossa reunião de hoje se também nós, trabalhadores, eu vou me colocar que também sou trabalhador, não tomarmos essa providência. Tirar a cópia, né, desses documentos, da carteira de trabalho, dos contra-cheques específicos, remeter para o sindicato. Se quiser fazer pelo sindicato, nós temos advogados à disposição. Nosso horário de funcionamento é horário comercial, das 8 ao meio-dia, das 1 às 5 da tarde. E nós temos advogado todos os dias no sindicato, pelo período de manhã. Então, se o trabalhador quiser até ir ao sindicato com as documentações necessárias, ele pode estar já levando a documentação, assinando a procuração, a gente ingressando com a ação individual. Nós ingressamos de duas formas, ou individual ou coletivo. Essas questões de férias, a gente move muito individual, porque tem empresa que paga certo para algum, paga errado para outro, e cada caso é um caso. E a gente não pode esquecer que se perde uma ação hoje, a sucumbência fica por conta de quem perdeu a ação. Então, esse fato de que a lei mudou e prejudicou muito a classe trabalhadora nos remete a ter toda essa cautela. É chato, é um pouco burocrático? É. Mas eu, para entrar com a ação, eu tenho que ter essas documentações em mão. Se não tiver, não adianta. Eu vou entrar com um pedido que chega lá na frente, eu posso ter que ter essa demanda de comprovar. Ou a empresa pode, sei lá, por algum meio lá falar que está correta. Então, a gente já, para evitar esse risco, essa orientação que a advogada passou é o que nós mantemos para os trabalhadores, tá bom? Certo. Tem vários comentários aqui, né, de pessoas falando sobre o FGTS, né, que tentou financiar a casa e não tinha nada depositado, foi a empresa, e a empresa pediu 2 meses para regularizar. Em relação a essas questões, Mauro, Melquisedeque, demais colegas aqui, advogados, eu, quando era dirigente do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o SIMPRO, que é um sindicato de professores do setor privado, nós vivemos uma situação bem semelhante a essa da Lock Service na faculdade que eu trabalhava. Eu trabalhava em uma faculdade que atrasava constantemente os salários dos administrativos e professores e professoras, e também atrasava muito, não fazia o depósito do INSS, né? Não pagava o INSS, não depositava o nosso FGTS. Inclusive, nós tivemos um caso lá de uma professora que deu à luz e não teve direito à licença maternidade, porque a empresa, a faculdade que nós trabalhávamos, não tinha feito o recolhimento do FGTS. Aí, o que nós fizemos? Já tínhamos feito
10 denúncias na Superintendência Regional do Trabalho, né? À época chamava Delegacia Regional do Trabalho. Eles já tinham ido lá na universidade, da faculdade, multado, mas nada se resolveu. E uma ação que o sindicato fez foi a seguinte: nós procuramos o Ministério Público do Trabalho, levamos a demanda para eles, o Ministério Público do Trabalho chamou a empresa, fez a empresa assinar um termo de ajuste de conduta, onde ela se comprometia a pagar os salários em dia, FGTS e INSS, né, de acordo com a legislação trabalhista, férias, etc. A gente tinha muitos problemas lá com férias também. E caso ela descumprisse, ela era multada em um valor exorbitante que foi colocado pelo Ministério Público do Trabalho. Então, foi o que resolveu o problema da nossa empresa. Hoje, inclusive, é uma grande faculdade, porque conseguiu se organizar a partir da ação do sindicato, do Ministério Público do Trabalho e dos professores e professoras. Então, eu queria sugerir, Mauro, que a gente pudesse intermediar, né, você que conhece lá a doutora Janilda, que é do Ministério Público do Trabalho, o doutor Tiago Ranieri, a gente fazer essa tentativa, né, de intermediar, né, essa ação do sindicato, uma comissão de trabalhadores e trabalhadoras aí, para que o Ministério Público do Trabalho possa ter uma ação específica nesse caso. Eu acho que é importante, Ana Rita, são várias ações, né, com certeza terão que ser repetidas, porque o sindicato já deve ter feito muitas, que sempre faz, né, Melk? E o objetivo nosso aqui, pessoal, é justamente o seguinte: vocês estão vendo que, por exemplo, o sindicato que eu participo, que é lá no Sindicato de Saúde, né, nós desenvolvemos lá uma maneira, inclusive, de fazer o que nós chamamos o checklist, o check-up salarial, que é os advogados dão uma conferida em tudo que dá direito nosso, sabe? Confere tudo e já organiza para entrar com as ações. É claro que dentro das ações que são previstas, né, legalmente, tudo. Então, assim, essa parte eu acho que ela é importante, e aí é bom que o Mel, que está aqui, o sindicato, a gente pode orientar, e é óbvio, seguir a orientação do profissional. Agora, nós podemos fazer essa ação, acho que nós precisamos criar um jeito de responsabilizar mais forte a prefeitura, né? Porque a prefeitura ela vem aceitando essas empresas, né? Ela vem aceitando, o fato é esse, e nesse caso, né, Everaldo, inclusive até prorrogando contratos, né? Com prorrogações de contratos, e empresa que reconhecidamente na audiência pública que nós fizemos, o próprio sindicato patronal, aí a doutora Cíntia, né, a doutora Júlia, e com certeza quem está acompanhando aqui, também o doutor Camilo, do nosso sindicato, do nosso gabinete, está participando, o próprio sindicato deles, da empresa, reclamou da empresa, porque a empresa nem defendeu a empresa, nem nada, então realmente é uma empresa muito ruim. Agora, eu acho assim, tem essa parte legal, pessoal, o que a gente precisa aqui? É que cada trabalhadora procure o sindicato, entra com as ações, analisa aí, não deixa passar, certo? Porque a tendência, quer dizer, se você trabalhar mais de 5 anos, cada dia que passa, você perde um dia de direito, né? Cada dia que passa, você perde um dia de direito se você não tiver uma ação lá te protegendo. Então, é preciso fazer. A parte que eu quero aqui também conversar com todos vocês, para a gente poder ir afunilando a nossa reunião também, é que nós vamos fazer as ações junto à prefeitura para poder ter uma garantia que vocês continuem trabalhando, né? Continuem trabalhando, independente do que a prefeitura for fazer. Ela vai ter que fazer uma nova licitação.
uma nova licitação vai ter que fazer, né? Então, a gente vai trabalhar para isso. É preciso também a gente fazer isso. Eu quero, viu, Mel, fazer isso junto com o sindicato, tá? Né, vocês já fizeram outras vezes, que você me falou, então vamos tentar garantir mais essa vez, né? E nós vamos precisar, por exemplo, fazer um abaixo-assinado, às vezes reunir com o prefeito, tirar uma comissão, né? Forçar em cima da prefeitura, que é a grande responsável pelo contrato. Vocês prestam serviço nas unidades da prefeitura. Agora, eu queria fazer uma pergunta aí, não sei se o Bel sabe, ou qualquer jogador aqui, quem trabalha também nas unidades pela LocServe em Aparecida também está com salário atrasado, está com a mesma situação? Você tem essa informação, presidente? São muitos postos, né? Eu tenho um conhecimento mais específico aqui da Secretaria Municipal de Saúde Goiânia, né? Em Goiânia, né? Várias unidades da saúde. Fazendo só um atento aí do que o vereador falou, nós tomamos uma medida na última convenção, foi colocar claramente que as empresas que atrasassem salários ia ter que pagar 20% de multa para o trabalhador. E é esse um dos pontos que nós temos na convenção. Por incrível que pareça, nós tínhamos há 2 anos atrás 30, 40 empresas que todo mês atrasavam salário. Quando inserimos isso na convenção, só a LocService persistiu. Então, assim, as outras empresas, elas não passam do 5º dia útil. Então, elas tomaram, como se diz, uma vergonha na cara, viram que organizaram sua vida porque viu que a multa é pesada. Agora, a LocService persiste, né? Eu acho que o caminho, viu, vereador, que o senhor está percorrendo de que a empresa seja substituída, eu acho que o caminho é esse. Apesar da gente ter movido essas várias ações, vários fatos, não sei certificar se sobre o FGTS tem uma denúncia do Ministério Público do Trabalho, que eles até também nos pediram informações sobre essa empresa, nós também repassamos. Não sei se lá tem uma ação civil pública, mas nós vamos nos manter à disposição para qualquer tipo de reunião, qualquer tipo de ação que é em defesa dos trabalhadores. Infelizmente, a LocService é a única empresa aqui no estado que está com essa prática de atrasos de salários. Certo. Eu estou vendo aqui que a Letícia confirmou que em Aparecida também está atrasado. Quer dizer, é a mesma empresa, ela, mesmo tendo contratos diferentes lá em Aparecida, ela também atrasa, né, o pagamento. Pessoal, o que eu estou querendo aqui, garantindo, quem quiser falar, por favor, se inscreva. Eu vi que alguém tinha levantado a mão um pouco tempo atrás, não sei se falou, me perdoe aí, né? Aí, ó, abre seu microfone, estou vendo que você abriu, você levantou a mão aí, não sei seu nome, porque só está o número do seu telefone, abre seu microfone no seu celular ou no computador para você falar. Carlos Júnior, consegue abrir o microfone dela? Eu sou a Dalva. Eu sou a Dalva, já vai fazer... Tá desligado seu microfone. Seu microfone está desligado. Liga seu microfone, por favor. O filho dela vai ligar. Aí, pode falar, Dalva. Eu sou a Dalva, tem 7 anos que eu trabalho, vai fazer 7 anos em maio, né? Do ano que vem, eu trabalho na empresa. Então, o INSS está atrasado, o FGTS está atrasado, nosso salário está atrasado, né? Está sempre atrasado. Sempre a gente recebe dia 25, 26, 28, 30, né? Vale refeição atrasado, né? Então, vem cá, deixa eu te falar, eu estou fazer uma pergunta. No caso aí, se igual você está falando aí que vai a prefeitura, como é que é, nos exerceu aí, que a prefeitura vai sair a empresa, vai aí eles vão fazer uma licitação. Oi? Sim, uma licitação. Aí eles vão pagar nós os direitos nossos direitinho, para depois contratar nós? Como é que vai ser? Assim, esse é um problema que nós vamos ter que ver, porque existe, né, Mel, uma questão de sucessão, não é? Um trabalhador que está numa empresa pode passar para outra, né? E aí fica a empresa que recebe fica responsável.
Porque Pode, antes era a empresa que antes era Nilcon. E da Nilcon passou para a Lockserve. Eu comecei a trabalhar na Nilcon, e depois passou para a Lockserve. Tá. A sucessão, ela acontece quando as empresas são do mesmo grupo. Geralmente ela acontece quando esse mesmo grupo, né, que tem várias empresas, pega um serviço e esse trabalhador ele é reaproveitado. Geralmente não se dá baixa na carteira, mantém-se o tempo de serviço, mantém-se todas as obrigações que o trabalhador na empresa anterior. Tem também outro tipo de sucessão que acontece. A empresa que entra, ela não tem ainda relação nenhuma com a empresa que está saindo, só que aí é feito um acerto. Quem tem mais de um ano, nós conseguimos manter na nossa atual convenção que tem que ser feito o acerto no sindicato, para conferir os cálculos direitinho, e aí o trabalhador pode ingressar na próxima empresa. Então, existem essas duas formas de sucessão. Geralmente, a gente sempre aponta para que os órgãos, quando trocam a empresa, eles dêem preferência para os funcionários que ali já estão lotados, para não causar desemprego, não causar trauma, porque tem muito empregado aí que já está trabalhando num posto há muito tempo, né? Já é próximo da casa dele, já é próximo da sua rotina. Então, é essa que é a orientação que o sindicato sempre deixa nesses processos, observar os direitos individuais e coletivos. Para você, ainda assim, não ficou claro aqui para mim. Sim. No caso, assim, acerta com a gente, né, na carteira, acerta direitinho, para depois entrar em outra empresa. É essa empresa nossa mesmo que vai acertar com a gente? Quando a empresa não faz parte do mesmo grupo, a outra empresa que entra é totalmente distinta, é feito um acerto. No caso, a Nilcon, a Lockservice, a nosso ver, ela compreende um mesmo grupo empresarial. Até porque tem muitos trabalhadores que eu já verifiquei que tem a assinatura da empresa Nilcon em 2010, hoje está na Lockservice e não fez, manteve-se a mesma assinatura, manteve o mesmo tempo de trabalho, entendeu? Então, tem os dois casos, certo? Sim, pois é. Eu estou falando assim, na hora de acertar, e acerta com a gente a empresa, aí, no caso, se entrar outra empresa, aí acerta isso aí, aí outra empresa... Caso vamos colocar que outra empresa entre, é feito esse trâmite. Você sai a Lockservice, sendo uma outra empresa que entrar, é feito o acerto no sindicato, né? Para quem tem mais de um ano, a maioria tem mais de um ano, para que possa o trabalhador seguir com outra empresa, ok? Certo, a Lockservice é que acerta com a Dalva, não é isso? Exatamente. Doutora Cíntia, a senhora quer falar sobre isso? Não, só queria esclarecer para ela que talvez ela não tenha entendido especificamente o que o presidente estava explicando. É o seguinte, Dalva, você não necessariamente vai receber essas verbas rescisórias no momento da sua demissão. O que acontece? Se essa lockdown eventualmente for substituída por uma outra empresa que não é do mesmo grupo, tá? Quem tem que te pagar é a Lockservice. Pelo que eu percebi, ela não está pagando e ela não está depositando FGTS, ela está atrasando o salário. Talvez você precise entrar com uma ação para cobrar dela. E aí você vai começar... também. Isso, tudo isso. E aí você vai entrar com uma ação para cobrar dela, porque ela deveria te pagar e não pagou, e você vai assumir um posto numa outra empresa que não tem nada a ver com ela. Agora, se for uma empresa do mesmo grupo, que era o que o presidente estava falando, eventualmente essas empresas têm sócios em comum nas mesmas empresas e tal, então é como se fosse uma continuidade do contrato. Entendeu? Eles têm a obrigação, mas ainda assim, quem tem a obrigação de acertar contigo essas diferenças é a sua atual empresa que está te devendo. A nova empresa vai igual tipo assim, era a Nilcon, aí da Nilcon passa para a Lockservice, é o mesmo grupo. Aí se vier outra empresa do mesmo grupo, aí dá continuação. Mesma coisa, mas quem está te devendo é a Lockservice. É ela que tem que te pagar. A nova empresa que vai entrar vai te pagar a partir daquele momento que ela te assumiu, tá? Aquelas diferenças que a Lockservice está te devendo do mesmo grupo. Eventualmente, se precisar entrar com uma ação, pode colocar todo mundo no polo, porque é um grupo só, pode demandar de todo mundo ali como uma responsabilidade subsidiária, ou, desculpa, solidária, tá? Mas, pelo que eu vi, a sua preocupação no momento eu vou ser demitida, eu vou receber naquele momento e vou começar a trabalhar?
Pode ser que não, vai depender da empresa, entendeu? É uma possibilidade real de que a empresa Pois eventualmente não... é, mas aí eu tenho que entrar com advogado para poder receber? Desculpa, cortou, eu não ouvi. E aí eu vou ter que entrar com advogado para poder receber? Isso. Aí teria que entrar com processo para receber. É uma possibilidade, porque, pelo que eu estou vendo, a empresa não está pagando nem quem está trabalhando. Então, eventualmente, se ela vier a demitir, é muito provável que as rescisões sejam postergadas, tente parcelar ou simplesmente não pague. É uma possibilidade, tá? Acontece às vezes, mas pode ser que não, pode ser que ela acerte com todo mundo e aí você segue a sua vida na próxima empresa, que é o que a gente espera, né? Que é o melhor dos cenários. Pessoal, só para poder organizar aqui, Dalva, essas dúvidas suas também são nossas, e a obrigação é da empresa que hoje está com o seu contrato, tá certo? O que essa empresa está fazendo é dar o calote a cada 5 anos, mas aí por isso é que é importante, o sindicato está entrando com a ação, essas dívidas esses processos vão correndo, às vezes não recebe no dia que a gente quer. Mas a Lidiane pediu a palavra ali, ela está até no trabalho, né, Lidiane? Pode falar aí, por favor, abre seu microfone. Boa noite. Boa noite. Mauro, deixa eu te falar. A minha preocupação é igual de muitos que estão aí no grupo. É assim, a gente, igual eu sou da época da Evolute. Depois que entrou a Evolute, foi para a Newcom, e da Newcom agora veio para a Lockserve. A minha preocupação, eu acho que é igual dessa moça aí. Se a gente tem que entrar com processo, igual eu estou no horário de trabalho. Eu estou exercendo a função ainda. Eu posso entrar com um processo contra a empresa, já assim, imediato? Porque eu estou vendo que eles vão decretar falência e a gente vai ficar no prejuízo. Isso aí é a verdade. Doutora Cíntia, eu vou pedir para a senhora comentar a pergunta da Lidiane. Concluiu, Lidiane? Concluí. Certo, obrigada. Para você também comentar, doutora Cíntia, a pergunta aqui da Maria Silva. Márcia Silva, ela diz assim: oi, boa noite, estou gestante. Gostaria de saber se a empresa sair e entrar outra, como eu fico? Tá, aí a senhora já comenta as duas coisas, por favor, doutora Cíntia. Tá. A questão da gestante é o seguinte: via de regra, quando há sucessão de empresas, né, até mesmo em acordo coletivo, consta a previsão de que esse tipo de empregado tem que ser mantido. Tá? Por quê? Por conta de estabilidade provisória, em razão da questão gestacional, né? Ou tem que ser indenizado. Tá? Agora, se são grupos diferentes, há uma discussão da questão do término de contrato, né? Porque era um contrato a termo, né? Pode ser que haja esse tipo de discussão, mas via de regra o que acontece em empresas terceirizadas é mesmo quando há empresas de grupo diferente, elas negociam a sucessão para aproveitar a mão de obra. E nesse caso, pessoas próximas à aposentadoria, pessoas com algum tipo de estabilidade provisória e gestantes têm preferência pela manutenção de emprego justamente pelas estabilidades que possuem. Tá? Então, provavelmente, no caso, havendo uma sucessão de empresa, vindo uma nova empresa, ela deve negociar o aproveitamento de boa parte da mão de obra, porque para ela é importante, é interessante manter a mão de obra de quem já conhece, já tem toda uma rotina e tudo mais, para ela é interessante, ela não vai ter que dar treinamento, né? Ou se tiver que dar um treinamento, vai ser um treinamento menos específico. Para ela é uma economia, então é interessante manter a mão de obra. Então, via de regra, acontece essa sucessão e as gestantes fazem parte de um grupo que são priorizados para a manutenção do emprego na sucessão, tá? Aí, quanto a Lidiane, desculpa, Lidiane, a sua pergunta era, eu comecei a falar da gestante e esqueci. Oi, Lidiane, você quer repetir? Oi, não, então, é assim, é porque a minha carteira foi assinada com a Lockserve, não, com a Evolute. Da Evolute passou para a Newcom e da Newcom passou para a Lockserve. Sim. Aí a minha preocupação é assim,
como eu estou exercendo a função, se você pode utilizar a ação nesse trabalhando, momento. Se eu posso isso? fazer uma ação contra eles agora. Pode, não tem problema. O fato de você estar trabalhando não te impede de demandar na justiça, não. Você não precisa esperar ser demitida, você não precisa pedir demissão para poder ajuizar a ação, tá? Toda vez que você tiver um direito violado, toda vez que você tiver um problema, você pode demandar na justiça, tá? Então, não há nenhum problema de que você faça a sua ação neste momento, tá? É interessante, inclusive, que você procure o sindicato e exponha tudo aquilo que você acha que está te prejudicando e tal. E se você já quiser entrar com a ação agora, né, o sindicato vai te colocar a maneira mais interessante. Se é realmente ajuizar agora ou, de repente, esperar o desenrolar das negociações coletivas perante o Ministério Público, para verificar, de repente, se a empresa assina um termo de ajuste de conduta, como a Ana mencionou, porque existem denúncias perante o Ministério Público e delas podem surgir o TAC, que foi o que a Ana falou, o termo de ajuste de conduta, né? E a empresa pode, eventualmente, vir a cumprir isso a partir desse momento. O que acontece perante o Ministério Público? O TAC é uma boa solução, é uma excelente solução e ele impõe multa caso não haja cumprimento. O único problema é que o Ministério Público não tem poder expropriatório. O que é isso? Se ele não cumprir, ele vai ter que entrar com uma ação para cobrar aquela multa. Ele não vai poder, por exemplo, mandar penhorar um bem da empresa, tá? Agora, se você entra com uma reclamação perante um juiz, é feita uma determinação, uma sentença ou um acordo perante o juiz, um termo de ajuste de conduta perante o juiz, né? Na verdade, o termo de ajuste de conduta é no Ministério Público, mas um ajuste ali, um acordo perante o juiz, aí sim, caso descumprido, o juiz tem poder para medidas coercitivas mais severas do que o Ministério Público, né? Então, eu acho que todas essas frentes podem ser exploradas na busca da defesa de vocês, que eu acredito, inclusive, que o sindicato fez, pelo que o presidente falou, das ações que ele mencionou, né? Todas elas podem desembarcar nisso, num eventual acordo que eventualmente é descumprido, que o juiz pode determinar sanções. Ou, eventualmente, não, a empresa pode simplesmente não comparecer, não se posicionar, e o juiz pode, de qualquer maneira, aplicar sanções nesse momento também. Tá? Doutora, só mais uma dúvida. Qual que é o sindicato que a gente deve procurar? Porque a LocServe não tem nenhuma afiliação com o sindicato, igual eu vi lá. Você não vai procurar o patronal, você não vai procurar o sindicato patronal, não é o que ela está afiliada, é o seu sindicato, tá? É o sindicato laboral, dos prestadores de serviço. Tá? Mas a gente não é afiliado, nós funcionários não somos afiliados. Eu não tenho esse conhecimento. Agora, o presidente pode falar melhor para você. Nós já fizemos muitas observações sobre essa questão da filiação. Hoje, no Brasil, o sindicato representa os trabalhadores e tudo que for definido em convenção coletiva, reajuste de salário e benefícios, vai para os filiados e para os não filiados. Já fizemos até visitas, né? E isso fazemos constantemente, não só com os funcionários da LocService, mas com diversos trabalhadores da categoria de limpeza. Visita, deixa informativo, faz greve, igual nós já fizemos várias vezes, e sempre remetemos para, olha, vamos filiar o sindicato. Infelizmente, a maioria da LocService hoje, nós temos aqui trabalhadores nessa questão da área de saúde, são mais de 80. Eu lembro que a gente filiou há pouco menos de um ano aí, em torno de 8 ou 10 funcionários. Aí muitos não filiam, né? Não quer participar, não quer contribuir, e a mensalidade nossa lá é mínima, é R$ 9,60, R$10, enfim. Então, a questão da filiação, o trabalhador também tem que ter uma consciência de que ele tem que participar do sindicato, né? Então, a gente se vê igual a questão desses FGTS, dessas férias. Essa reunião está sendo muito importante até para esclarecer isso. Nós, do sindicato, amanhã já vou ter uma reunião com o nosso jurídico para tratar de algumas ações e já vou deixar bem claro lá, bem determinado, que vamos separar essa semana e a semana que vem, período matutino, para que os trabalhadores que tenham os extratos do FGTS, contra-cheques de férias, que ele saiu de férias e não recebeu, ou recebeu depois que voltou de férias,
para que nós reunamos essas documentações e que ingressemos com ações individuais específicas nesses pontos. Mas isso já não é a primeira vez que eu falo isso. Muitas vezes a gente debate, a gente vai nos postos, dialoga e acaba que cai no esquecimento. Então, nós precisamos dessa documentação. Vamos deslocar um fiscal para deixar nos maiores postos aqui de Goiânia a relação de documentação para a ação de FGTS, para a ação de férias individualizados. Então, nós vamos deslocar e fazer essa entrega desse papelzinho. Quando um receber, passar para o outro. E vamos estar à disposição. Vamos deixar até o número do WhatsApp do sindicato à disposição dos trabalhadores, para que, se ele quiser enviar por via WhatsApp, não tem problema. Só que ele vai precisar assinar a procuração. E aí é interessante que ele vá até o sindicato, ele faça a assinatura dessa procuração. Então, tudo isso depende também da vontade dos trabalhadores, né? Se daqui a uma semana ninguém tomar essas medidas, aí fica inviável a gente tomar alguma medida, questão individual. Tá? Agora, mesmo sendo filiado ou não, quem representa os trabalhadores somos nós, sindicatos dos empregados de acesso e conservação. Tá bom? Tá, então, só para esclarecer aqui, Melquisedeque, mesmo quem não é filiado pode procurar o sindicato para entrar com ação, é isso? Mesmo pode. Quem não é filiado? Já deixamos isso diversas vezes, né? Diversas vezes já orientado. E sempre deixamos a orientação também do trabalhador se filiar ao sindicato, né? Infelizmente, isso é cultural, não é só da Lock Service. Eu já tive situações da gente resolver, vou colocar uma empresa de Anápolis, que a empresa queria dividir o acerto de 600 funcionários em 10 vezes. O sindicato entrou, sentou, conversou, dialogou, brigou que tinha que brigar, as parcelas caíram para 3 parcelas. E daqueles 600 trabalhadores, a empresa que saiu fez o pagamento dos acertos, nós acompanhamos tudo isso, homologamos na justiça. A empresa que entrou aproveitou 90% dos empregados e hoje a gente não tem o número nem de 10% filiado. Então, muitas vezes o trabalhador quer o resultado, ele recebe, depois ele vai, vou ver se eu vou filiar, vou pensar e tal. E isso é ruim para toda uma categoria, né? Isso é ruim para todo trabalhador. Então, hoje o sindicato podia ter uma equipe mais abrangente de fiscais. Hoje o sindicato podia ter uma estrutura melhor, né? Apesar que a nossa estrutura é muito boa pelo número de filiados que nós temos, mas isso fica muito prejudicado porque essa distância que existe entre o sindicato e o trabalhador é cultural, é complexa. Certo. A gente vai ter que lutar muito para vencer esses desafios. Certo. Tem aqui a Grazi com a mão levantada, né? E tem perguntas aqui no chat. Eu vou passar para a Grazi e depois eu faço a pergunta da Aí depois eu preciso fazer uma intervenção aqui, pessoal, e nesse momento aqui. Só um minuto, Ana, por favor. Sim. Tem uma coisa que é muito importante para o trabalhador e trabalhador. Sozinho, por exemplo, há 3 dias antes de montar esse grupo, não havia nem essa preocupação que está aqui no grupo hoje. Então, sozinho, vocês sem filiar, eu quero bater na tecla do seguinte, olha, tem que filiar, porque é para se proteger, né? Para se proteger, tem que filiar, participar do sindicato, né? Vocês estão vulneráveis, né? Vocês têm aí, por exemplo, vamos aqui ser bem sincero, se eu estiver errado, depois o Mel que já pode até me falar, a doutora Cíntia. Quem tem 16 anos aí nessa história de Evolute, New Council, não sei o quê, e essa outra agora, se não entrou com ações lá atrás, pode perder aí 11 anos de FGTS. Só para vocês terem uma noção do tamanho do prejuízo. O que é 11 anos? Cada ano é um salário, quer dizer, é praticamente um ano de... Se você perde 10 anos de FGTS, você praticamente perde 10 salários seus, né? Fora a correção. Então, o que eu quero falar com vocês aqui? Filie, acredite, participe, né? Porque o empresário que está hoje passando raiva em vocês, não está pagando direito de vocês, primeira coisa que ele fala é falar mal do sindicato. Primeira coisa. O sindicato não presta, sindicato é só para incomodar, sindicato é só e fica aí mentindo, sindicato é isso. Então, eu quero fazer uma... Eu sei que tem 2 pessoas que pediram para falar, mas eu participo de sindicato, sou um vereador para representar trabalhador, trabalhadora, sabe? Até as últimas consequências. Agora, numa conversa importante como essa aqui, vocês com muito risco,
com muitas perdas, eu gostaria de ver vocês filiados toda ao CIACONS. Filiar no sindicato, participar, entrar com todas as ações. A gente quer criar uma maneira para proteger, tá certo? Eu quero deixar isso. Pela ordem aqui, primeiro é a Grazi ou a Nelze? Quem é que pediu Primeiro a primeiro? Grazi, depois a Nelze. Grazi, pode falar, por favor. Com toda essa bagunça que está acontecendo nessa empresa, se eu entrasse com rescisão, eu levando tudo isso em consideração, será que eu ainda ganhava? Questão da rescisão indireta, né? A senhora quer comentar, doutora Isso. Cíntia? Oi, posso falar. Como é que é seu nome? Desculpa, você que falou agora? Graziele. Graziele. É possível sim a rescisão indireta, tá? A rescisão indireta é lei que ajusta a causa. Vou dar um exemplo. Quando o empregado falta mais de 30 dias, quando o empregado libera vamos supor assim, um empregado que trabalha na Coca-Cola e liberou a fórmula da Coca-Cola, ou seja, um segredo da empresa. Ele é demitido por justa causa, não é? O contrário também é possível. Quando a empresa cumpre cláusulas do contrato de trabalho, ela também pode ser demitida por justa causa pelo empregado, mas isso só pode ser feito judicialmente, tá? Aí o juiz que vai analisar a situação dos descumprimentos perante o contrato de trabalho, normalmente atraso de salário, a condição de vocês já seria uma condição para rescisão indireta. Atraso de salário, vários salários que não foram pagos durante um bom tempo, né? FGTS não recolhido, INSS retido e não repassado, né? Férias pagas fora do tempo, né? Isso tudo são violações contratuais que sejam, sim, uma justa causa para a empresa, tá? É possível fazer sim, mas tem que ser feito judicialmente. Tem que comunicar à empresa, né, de que você vai ajuizar uma ação de rescisão indireta, você está comunicando ela a rescisão indireta do contrato de trabalho por violações contratuais e ajuizar em seguida o seu processo. Não é necessário deixar de trabalhar por isso, você pode continuar trabalhando e ajuizar a ação de rescisão indireta para que o juiz diga realmente é um caso de rescisão indireta e rescindir o contrato, mas nesse caso o seu vínculo vai ser extinto e a sua carteira vai ser dada baixa. Não vai haver essa possibilidade de uma sucessão de empresa. Por exemplo, uma nova empresa que vier a assumir, ela pode não querer, ela pode não te receber porque você pediu a extinção do contrato perante a justiça, tá? Então, tem esse risco. De qualquer maneira, você tem que analisar os prós e os contras e ver o que é melhor para você, tá? E ajuizar uma ação ou simplesmente cobrando aquilo que te é devido, você não precisa pedir a rescisão indireta por isso, tá? Ou pedir a rescisão indireta, dizer, olha, eu não tenho mais interesse nesse vínculo porque ele é prejudicial. Eu nunca sei quando é que eu vou receber, né? Isso está me prejudicando, eu vou procurar um outro emprego que eu tenha essa paz financeira um pouco maior. Então, eu quero rescindir meu contrato e eu quero rescindir por meio de uma rescisão indireta em razão das irregularidades contratuais, né? Ou simplesmente ajuizar uma ação e cobrar. Olha, meu FGTS não está pago, meu INSS foi retido, não foi recolhido, minhas férias estão erradas. Isso tudo pode ser cobrado sem pedir a rescisão indireta. Mas igual assim, a empresa, muitas vezes, quando tem audiência, eles não comparecem. Igual teve um caso que uma pessoa entrou com rescisão e eles não compareceu no dia. Isso não impede. Se ela foi regularmente citada e não comparecer, o juiz entende que ela é revel. O que é isso? É uma espécie de concordância tácita. Ela tomou ciência e simplesmente optou por não ir. Se ela optou por não ir, significa que, de alguma forma, aquilo não importa, ou que ela está concordando de alguma forma com aquilo, o juiz condena a revelia dela, ao contrário dos interesses dela, e o processo prossegue. Agora, se ela não foi, porque ela não foi citada, aí sim o processo tem que correr um pouquinho mais para que o juiz tenha certeza que ela tem ciência daquilo, e aí, eventualmente, ela comparece num novo momento, tá? Então, a ausência dela nem sempre significa que ela não foi porque não quis. Pode ser que ela não tenha tomado ciência regular daquela data, tá?
Mas se ela tomou ciência e não foi, o processo prossegue e o juiz condena a revelia dela. Igual sobre o sindicato falou e sobre os documentos que a gente tem que ter para poder levar. Igual o contra-cheque a gente assina com a data que a gente recebe, tudo bem. Só porque no banco eu não consigo, igual eu tenho 1 ano e 6 meses, eu não consigo pegar extrato de desde quando eu entrei. Eu posso pegar desse ano, mas eu não consigo pegar o do ano passado. Se você pedir para o seu gerente, você consegue. O extrato Porque analítico, né? O analítico, ele sai do seu período. No caso do FGTS, você consegue o extrato analítico do período todo, tá? Não, agora, eu falo da conta. Se você pedir para o seu gerente, você consegue, tá? Você fala, olha, eu preciso dos últimos 5 anos de extrato, é a sua conta, ele tem a obrigação de te dar. Mesmo sendo conta salário? Sim, você tem direito de ter a documentação referente ao seu contrato perante o banco, né? Você tem direito... Mas, doutora Cíntia, ela está se referindo ao FGTS. O FGTS é uma conta específica na Caixa Econômica Federal, não é isso? Desculpa, eu entendi. Não. É sobre o extrato bancário para comprovar as datas de pagamento. Tá. Se o seu contra-cheque já tem a data correta que você recebe, via de regra, isso é suficiente, porque aí a empresa que vai ter que comprovar que não te pagou naquele dia. Você já está juntando o documento dizendo que foi em outra data. Mas o extrato da sua conta é um documento importante para reforçar de fato, tá? Então, via de regra, eu não sei te dizer com certeza quantos extratos você tem direito por mês, tá? Mas eu acho, salvo engano, são 2. Tá? Mas você pode requerer junto ao seu gerente um extrato de cada mês dos últimos 5 anos para finalidade de ação judicial, tá? Entendi. Certo. Então, vamos passar para a Neuze, que também está pedindo aí para a palavra. Neuze, é com você. Liga o microfone, Neuze. Será que a Neuze... sim, Neuze. A questão que eu estou querendo colocar agora é a questão do sindicato, do CEACONS, porque todo mundo fala que a gente não é afiliado, e a maioria das pessoas que trabalham na empresa acha que é afiliado pelo seguinte, porque eles descontam da gente 2 vezes por ano uma quantidade que eles descontam. No mês de março e mês de setembro, tem esse desconto. E aí todo mundo pensa que é afiliado. E por que até hoje, agora que eu fiquei sabendo que a gente não é afiliado? Toda a vida a gente encontra esse relato, né? Se a empresa descontou qualquer contribuição de trabalhador que não é filiado, é mais um processo contra a empresa, porque hoje nós temos a relação de quem é filiado, de quem não é. A gente sabe pelas empresas qual o número de trabalhadores afiliados. Eu já ouvi essa reclamação de que foi descontado. Eu até falei, eu quero saber desse desconto. Eu quero que me apresente o contra-cheque. Não foi apresentado, né? Por quê? Porque se a empresa está lá descontando um valor que não autorizou e ainda não repassou para o sindicato, então ela está incorrendo em praticamente dois crimes, né? Apropriação indébita e um desconto ilegal. Então, eu sempre reitero aqui, o trabalhador, ainda mais agora depois dessas alterações da lei atualmente, ele tem que filiar ao sindicato. E mesmo que não seja filiado, pelos atos até que eu já expus, a gente não deixou de estar representando e buscando atender a categoria. A gente já entrou com ação, já fizemos atos de greve. Então, eu não estou aqui colocando uma condicional, vamos fazer isso se fizer a filiação, né? Muitos trabalhadores fazem dessa forma. Se o sindicato resolveu, eu filio, que eu acredito que não é o caminho. Mas, enfim, se a empresa descontou, apresenta para nós o contra-cheque qual foi o mês, até para que nós vamos requerer da empresa o quê? Espera aí, por que descontou? Se, por exemplo, eu não assinei ofício para a LocService descontar, porque não tem filiado, então é um ofício que o sindicato faz, manda para a empresa, com cópia da filiação, e se ela fez isso sem esses documentos, é outra irregularidade que ela cometeu, tá bom? Mas, de toda sorte, eu deixo aqui. Amanhã é terça-feira.
nós vamos separar o que é as documentações para ação de FGTS, de férias. Vamos deixar, se todos têm um contato do sindicato, vou deixar também o WhatsApp do sindicato para o trabalhador poder agendar aquele que, né, olha, que quiser, que ele pode fazer o agendamento. Já até informei dessa forma. Ele pode fazer o agendamento para estar indo na entidade, para levar a documentação, ou pode ser feito o agendamento, dependendo do posto, com um grupo de trabalhadores, a gente desloca um fiscal para o posto, para recolher a documentação, para o trabalhador entrar com essas ações individuais. É o que eu reitero aqui, não adianta a gente só conversar aqui e depois amanhã a gente cair no esquecimento. Então, a nossa parte nós vamos continuar fazendo. Vamos mandar o que é a relação de documentos para essas ações individuais, igual a doutora explicou, e vamos nos colocar ainda mais à disposição de vocês, tá bom? Presidente, fala o número do WhatsApp. Qual que é o número do WhatsApp do sindicato? Deixa eu falar aqui, só um minutinho. Coloca no chat. Deixa eu... Enquanto o presidente fala, só reiterando aqui, viu, gente? Hoje em dia não tem mais desconto daquilo que a gente chamava de imposto sindical, que todo trabalhador pagava uma vez por ano o sindicato, independente de ser filiado ou não. Esse imposto não existe mais. Então, se você não é filiado e a empresa descontou, segue a orientação que o presidente trouxe aí. Leva, porque ele descontou indevidamente. Tá? Isso é um crime, não pode, tá bom? Só uma pergunta aqui, enquanto o Melquisedeque localiza lá o telefone do sindicato. Doutora Cíntia, tem aqui a pergunta, perguntando assim, mas nem nossa carteira de trabalho está renovada, porque eu entrei na Nilcom e o salário da carteira está o mesmo que era da Nilcom e nunca chamaram a gente para regularizar as carteiras. Nesse caso, doutora Cíntia, como que é isso? Olha só, o ideal é que as carteiras sejam atualizadas sempre de tempos em tempos, tá? Mas o fato da carteira em si, do documento, não estar atualizado, não significa necessariamente um prejuízo para o empregado. Se ele estiver recebendo o salário correto, na data correta, com o FGTS sendo recolhido direitinho, com todas as parcelas que ele tem direito, salário e tudo mais, tudo correto, o contador pode estar fazendo, o contador da empresa pode estar fazendo essas anotações na ficha pessoal de cada empregado individualmente. Eventualmente, de tempos em tempos, a empresa solicita a carteira para atualização. O fato dela não estar atualizada nesse momento não seria exatamente um prejuízo expressivo para o empregado. O problema maior de vocês não é exatamente a falta de atualização da carteira, né? É exatamente as irregularidades contratuais, atraso de salário, não pagamento de salário, não recolhimento de FGTS. O fato de não estar constando essas anotações da carteira, eu acho que é o menor dos problemas de vocês. E, ajuizando a ação para cobrar todas essas diferenças, inclusive a atualização da carteira também é cobrada. Então, no mesmo processo, tudo isso é regularizado, tá? Certo. O presidente localizou aí o telefone, o Zap? Pode falar. Seu microfone está fechado. Melquisedeque. Quer falar o número do WhatsApp do sindicato? Eu vou colocar no chat aqui, que eu já coloquei, mas eu vou falar. 98, né? 9863 6501. Certo. 9863 6501, ok? Certo. Vereador Mauro Ruben, acho que a gente pode passar para os encaminhamentos finais aqui da nossa reunião, né? Lembrando que todos os trabalhadores e trabalhadoras podem pedir o seu extrato analítico do FGTS na Caixa Econômica Federal para constar e levar no sindicato para verificar se tem algum mês, algum ano em atraso, tá certo? Vereador? Isso, Ana. Já estou aqui agoniado, porque já são 1h40 já de reunião, né? Mas nós vamos precisar de fazer outras. Eu quero aqui deixar dois
compromissos. E todos eles sempre fazendo junto com o sindicato. Um é nós agilizarmos os processos que estão e procurar o Ministério Público do Trabalho, certo? Nós estamos também com as ações diretas na Prefeitura de Goiânia, com o Tribunal de Contas, dentro da própria Secretaria. Nós estamos cobrar também o funcionamento ali para a gente poder envolver o máximo a Prefeitura para ela arcar com responsabilidades perante a todos. Porque a iminência, e eu sou muito sincero, ainda mais com trabalhador, com trabalhadora, maioria mães, né? A iminência de um prejuízo é grande. Desculpa, se porventura, desculpa interromper, vereador, se porventura eu sair aqui de repente, é que minha bateria está quase acabando, tá bom? Tá. Só avisar, então, se porventura. Assim, viu? Não, mas, viu, Mel, que nós estamos encerrando já agora, então, uma ação é esta da gente agilizar as ações judiciais, procurar o Ministério Público, fazer as ações da Prefeitura. A outra é a que nós vamos atuar para poder garantir o contrato de trabalho de vocês com uma nova empresa que provavelmente, certamente, essa empresa vai chegar. E a gente vai agir de maneira dura para que não seja o mesmo grupo, porque para mim certamente é um grupo que pode ser chamado aí quase que uma quadrilha, porque já vem há algum tempo, né, fazendo essas coisas. Então, vamos agir para isso. Eu quero passar para o Melk fazer a sua despedida, para a doutora Cíntia, né, e a gente concluindo a nossa reunião aqui. Melk, fica à vontade. Tá bom, vereador, muito obrigado, né? Um abraço a todos, né, nessa noite. Essa reunião foi muito importante e o sindicato continua à disposição, lutando pelos trabalhadores. É importante que todos acreditem nessa luta e que eu tenho certeza que esses problemas vão ser solucionados. Nós já tivemos enfrentamentos iguais, até piores, e conseguimos sair com um êxito em favor dos trabalhadores, tá bom? Uma boa noite a todos. Beleza, Mel, que logo eu faço uma visita para vocês lá também, para a gente fortalecer o sindicato, viu? Doutora Cíntia, senhora doutora Júlia também estavam aí, né? Mas, Cíntia, muito obrigado aqui por nos ajudar nesses esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter esclarecido, tá? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Reitero aí a posição do presidente do sindicato. É importante que os empregados se filiem e fortaleçam, tá, o movimento sindical, porque o empregador não está interessado em proteger o empregado, pelo contrário. Quem protege o empregado é o sindicato e realmente é quem busca a proteção dos direitos. Então, se vocês se sentem prejudicados, procurem um sindicato, procurem um advogado de sua confiança, tá? Para solucionar os seus problemas, mas não espere, porque a maioria de vocês, pelo que eu percebi, são contratos longos e cada dia é um dia de prejuízo, tá? Então, estamos à disposição sempre que for necessário. Doutora Júlia, muito obrigado. Muito obrigada, doutor Mauro. Eu quase não participei aí, doutora Cíntia deu uma assistência para vocês, mas a gente permanece aqui à disposição para eventuais dúvidas. Tá certo. Bom, Ana, Rita, podemos fazer o encerramento então, né? Pessoal, eu vi tantas pessoas, eu queria agradecer pessoalmente a cada um e cada uma. Agora, o fundamental é a gente manter organizado, unidos, tá? O nosso mandato tem um compromisso de defender até as últimas consequências o direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, viu? Não aceitamos esse desrespeito e esses calotes que são dados. Veraldo, muito obrigado, amigo. Quiser passar uma mensagem final? Bom, eu acredito que aqui conseguimos assim, avançar, né, no entendimento sobre a questão e acredito que os próximos passos vão ser bem conduzidos pelo vereador Mauro Rubem. Agradeço pela confiança de nos chamar aqui e dou boa noite para todos. Bom, Carlos Júnior, que está na nossa técnica, deu suporte muito importante para todos nós. Ana Rita, muito obrigado aí. Vamos encerrar, então, por favor, encerra. Muito obrigado, gente. Vamos logo ter que fazer novos contatos e novas reuniões, viu, pessoal? O momento não para. Tem que cuidar dos nossos direitos, assim, cada minuto, cada hora. Eu vi que a Isa aqui levantou a mão. Quer falar, Isa? Se quiser, abra o microfone e pode falar.
Lidiane. Isa. E depois a Lidiane. Bom, não sei se... Ah, bom. Certamente é algum engano, né? Então, pessoal, Ana Rita, pode encerrar, por favor, você que abriu. Muito obrigado, vamos descansar. Amanhã a batida é grande. Isso. Então, acho que foi uma reunião muito exitosa, acho que conseguimos, né, dirimir, assim, várias pessoas tinham dúvidas, acho que conseguiram sair daqui com mais conhecimento, esclarecidos das suas dúvidas. Vamos continuar, né, lá com o nosso grupo de WhatsApp, as dúvidas, né, podem ser colocadas lá, não vamos nos desmobilizar, porque é muito importante, justamente porque a prefeitura vai contratar uma outra empresa, nós, né, vocês precisam estar mobilizados, unidos, né, para que vocês consigam ser contratados pela nova empresa, para que vocês consigam receber todos os direitos de vocês, né? Então, não vamos desmobilizar nem descrençar, não. Vamos ter esperança, vamos ter união, porque é só com união e com luta, com mobilização, com organização é que a gente vence. Né? Eu contei para vocês aqui o relato, né, do que eu vivi, e lá hoje as pessoas que lá trabalham adoram, né, trabalhar lá, porque realmente ficou um local de trabalho moralizado depois que nós, professores, tivemos união, né, junto com o sindicato, que liderou a ação, né? Então, nós fomos exitosos, eu tenho certeza que vocês também da LocService também sairão vitoriosas dessa ação. Gente, um grande abraço. Amém. Deus abençoe todos vocês, né? Se cuidem e até a próxima reunião, quando vocês sentirem necessidade, a gente faz uma nova reunião, tá bom? Um grande abraço. Bom, é isso, pessoal. Boa noite, um abraço a todas e todos. Nós vamos encerrar a sala, então, hein? Boa noite.